Olá, tudo bem com vocês? Hoje é dia 8 de dezembro e estamos estudando ao longo dessa semana o texto de Sofonias, um dos profetas menores do Antigo Testamento, mas é claro, não menos importante. Eu sou o pastor Alexandre, do Colégio Concórdia da cidade de Santa Rosa, e nós estamos vivendo o tempo de Advento, que nos convida a ver as maravilhas que Deus faz na nossa vida. Sofonias, o profeta, orientado por Deus, abre espaço para que o povo perceba o quanto o Pai Eterno está atento às nossas necessidades mais urgentes. O que pode ocorrer é que, às vezes, nós nem sabemos o que mais precisamos. Veja bem, uma criança pode achar que comer um doce lá na hora do almoço é muito importante. Mas a mãe dessa criança sabe que o melhor é comer feijão, arroz e salada. Algo que será, então, nós todos sabemos, mais saudável e melhor para o desenvolvimento do filho. Assim, a criança, sem compreender direito o que a mãe pensa e o que está acontecendo à sua volta, faz birra, chora por não ter aquele seu pedido atendido. E ainda precisa confiar na mãe, de que diz com paciência que aquilo que está no prato é a melhor opção para aquele momento. A criança sabe, e nós também, que um doce é até mais saboroso do que um brócolis, por exemplo. De que um sorvete é muito melhor do que uma sopa de legumes, na opinião de muitas crianças. Até os adultos sabem o que é bom, mas nessas horas nós não podemos pensar simplesmente naquilo que é bom, mas naquilo que é necessário e mais saudável. Pedir para Deus a solução para os nossos problemas é óbvio que é algo necessário para a nossa vida. E resolver diversos problemas, inclusive antes de acontecer, e nós nem sequer ficarmos sabendo, pode ser algo que Deus já está fazendo na sua vida. Sabe aquela hora em que alguém se atrasa para uma viagem e escapa de um acidente? Pois é, talvez isso pode acontecer como uma providência de Deus tentando resolver algum problema que poderia acontecer. Mas também não precisamos ser assim tão dramáticos, porque pode acontecer em coisas bastante corriqueiras do dia a dia e que passam despercebidos. Pessoas que falam conosco e talvez são interrompidas por alguma outra coisa que as distrai quando entram na nossa sala e pode evitar que sejamos talvez até ofendidos ou venhamos a ter uma preocupação. Situações que às vezes escapam do nosso controle e que são resolvidas de uma forma que até nem compreendemos. Aquele momento em que dizemos o quase ou que de fato nem percebemos, é Deus, sim, o tempo todo nos ajudando. Não podemos, de maneira nenhuma, duvidar disso. Esse profeta, Sofonias, declara lá no capítulo 3, um verso que diz exatamente assim: Eu afastarei a ameaça que está sobre vocês e os livrarei da desgraça. Quando chegar aquele dia, no futuro, castigarei aqueles que os perseguem. Salvarei os aleijados, trarei de volta os que foram espalhados. Vocês foram envergonhados em toda a parte, mas depois terão louvor e glória. Veja que nesse texto está muito direto o livramento da parte de Deus dos problemas que aquelas pessoas viveram diariamente. Também isso acontece nos dias hoje, quando estamos pedindo a Deus solução para muitas das situações que vivemos. Assim nós podemos ficar tranquilos sobre a sua providência diária em nossa vida. Mas o que dizer então daquelas situações em que parece que Deus fica em silêncio, especialmente quando nós estamos sofrendo? E garanto que muitos de nós já pedimos em oração para que Ele afastasse de nós a desgraça. Aqui é muito fácil que nós venhamos a duvidar de que Deus é fiel com aquilo que Ele diz quando promete nos proteger. Recentemente, uma cidade inteira ficou triste
com a morte de um jovem trabalhador que era muito querido por todas as pessoas. Ele estava trabalhando, mesmo assim, acabou morrendo. O que dizer sobre a providência divina nessa hora? E que tipo de atitude podemos ter para consolar uma família que passa por isso? O que Deus oferece pode não ser muito bom e nem agradável, não pode ser muito saboroso, mas podemos crer de que é parte de um propósito maior que nós não compreendemos. Eu não quero aqui, de forma alguma, tentar com estas palavras diminuir a dor de quem sofre, como se fosse talvez errado ficar triste com aqueles planos que Deus projetou para nós. Não é isso. Qualquer um de nós ficaria contrariado por perder um filho, mas não conseguimos perceber o todo da história que foi escrita por Deus para cada um de nós. É um chamado a que nós tenhamos fé. E fé, na verdade, é acreditar em coisas que ainda não aconteceram. Vamos voltar para o exemplo do filho que pede um doce na hora do almoço. Ele acredita que o doce é o mais importante, saboroso, agradável, e que pode sim comer na hora do almoço. Mas ele não está compreendendo o todo que envolve uma alimentação saudável. Ele quer o que é melhor para ele naquela hora. Desconsiderar a intenção da mãe é algo bem infantil. Nós choramos as nossas dores. E por causa de nossa limitação, por compreender tudo aquilo que Deus está pensando e planejando para nós, também nos causa muita revolta contra Ele. Ficamos tristes? Sim, mas podemos reverter essa situação acrescentando um outro sentimento dentro do nosso coração, que é crer em Deus, porque Ele tem uma forma diferente de conduzir a nossa vida, que não cabe dentro de nossa compreensão. É apenas um convite para que nós possamos crer e confiar. O resto, Deus mesmo fará. Peçam então a Deus para quando houver dor em seu coração por pedidos que não são atendidos, por situações de crise e dificuldade. Peçam compreensão e paz, para que possa haver tranquilidade na hora da dúvida, pois muitas coisas aqui no mundo não têm resposta. Mas cremos que Deus está no comando de todas as coisas e ao final disso tudo teremos uma compreensão livre e clara vinda do próprio Deus. Fiquem bem, confiem no Deus da providência e nos vemos na próxima.